Bom, estamos aqui de volta para as nossas aulas, né? Continuando a falar de integrais, agora vamos ver como é que surge a integral definida. Aquela integral que a gente viu na aula passada, que a gente viu como operação inversa da derivada, é chamada de integral indefinida. Essa é a integral definida. Vamos ver como é que ela surge e por que que recebe esse nome, né? Imagina o seguinte, né? Temos aqui, a ideia de integral está relacionada ao cálculo de áreas e distâncias. Existe uma conexão entre o cálculo integral e o diferencial, como a gente já viu, né? Que são relacionados pelo teorema fundamental do cálculo. Tal teorema simplifica bastante a solução de muitos problemas, tá certo? Tentemos resolver o seguinte problema: achar a área de uma região S que está sobre a curva y igual a f de x de A até B. A ideia seria mais ou menos a seguinte, né? Ó, você precisa ter uma função que seja contínua ali no intervalo, né? Como assim contínua no intervalo? A ideia, né, se esse é o eixo x e esse é o eixo y, e esse aqui é o gráfico da função, tá certo? Aí digamos que esse gráfico começa no x igual a A e termina aqui no x igual a B, tá certo? Achar a área de uma região S que está sob a curva y igual a f de x de A até B. Bom, a curva F é essa. A área sob seria isso aqui, né? Então, seria da curva até o eixo x no intervalo de A até B. Então, A até B é o domínio. Aqui, ó, as imagens estão entre o F de A e o F de B. E a gente quer achar a curva da região, né, compreendida entre A e B, abaixo da curva até o eixo x. Esse é o nosso problema, tá certo? Não, é claro que se essa região fosse um retângulo, fosse um triângulo, seria fácil achar. O problema é que a curva, né, ó, segue essa linha aqui, né, ó, uma curva mesmo, né? Não é uma linha reta. Assim sendo, achar essa área já fica um pouco mais difícil. Então vamos ver como é que nós vamos proceder. Então vamos lá, tá aqui, ó. O mesmo esquema, né, visto de um outro ponto de vista, né? Tá certo? O gráfico de f é uma função contínua, né? Tem que ser uma linha que não pode haver interrupção dentro do intervalo, claro, né? Ó, dentro do intervalo, ó, essa linha, acho que lilás, eu acho, ela não tem interrupção, que é o gráfico da função. Essa região aqui, rosa, né? Ó, é a região que eu quero saber a área, perfeito? Qual o tamanho dela, tá certo? Que está limitada pelas retas x igual a A, né? Lembra que eu falei que reta x igual, ela é vertical, ó, e x igual a B, tá certo? E a reta y igual a zero, que na verdade, né, ó, o eixo x a gente também pode simbolizar assim, ó, a reta y igual a zero, né? Ó, porque toda reta y igual ao número é uma reta paralela ao eixo x passando naquele número. No caso, y igual a zero é o eixo x. Perfeito? Ao tentar resolver o problema, devemos perguntar qual o significado da palavra área. Esta pergunta é fácil de ser respondida para regiões onde os lados são retos, né? Como eu lhe disse, né? Um retângulo, um triângulo, ou uma região que eu possa dividir em vários triângulos. Perfeito? Como aqui está aqui à direita, né? A gente sabe que a área do retângulo é base vezes altura, simples assim. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, por isso que é meio BH. E a área dessa região aqui, né, ó, é a soma desses quatro triângulos, né? A área da soma dos quatro triângulos, perfeito? Por exemplo, não é fácil encontrar, então, a área de uma região com lados curvos, né? Como é o caso da que nós queremos, né? A gente tem três lados retos, reta x igual a A, x igual a B e y igual a zero, mas o gráfico da função é uma curva, né? Aí já fica um pouco mais difícil, né? Se fosse uma curva conhecida como um pedaço de uma circunferência, né? Seria fácil, né? A gente teria como achar, mas pode ser qualquer coisa, né? Então temos uma ideia intuitiva de qual é a área de uma região. Parte do problema de área é tornar precisa essa ideia intuitiva, dando uma definição exata do que é a área. Lembre-se de que, ao definir uma tangente, primeiro aproximamos a inclinação da reta tangente por reta secante, não sei se vocês lembram, lá na derivada,
e tomamos o limite dessa aproximação, né, quando tendia a um certo valor. Uma ideia similar será usada para as áreas, tá certo? Então, aí aqui tem um exemplo, né, uma ideia. E use retângulos para estimar a área. Use retângulos para estimar a área sob a parábola y igual a x ao quadrado, né? Ó, essa região rosa, de 0 até 1. Então, é um problema similar ao que a gente citou lá da função, né? Entre A e B, no caso, o A é 0 e o B é 1. Aqui, ó, o topo aqui da região, né? Ó, a limitação do topo aqui é o gráfico da função. Aí temos aqui uma reta, a outra reta não tem porque está coincidindo, né? A reta com a reta x, a reta y, a reta o eixo x com a função. Então, tá uma região fechada. Então, eu quero achar essa área. Como eu acho? Olha, é fácil ver, ó, é importante ver aqui, ó, que essa área, né, ó, se eu for achar a área desse retângulo que eu estou limitando aqui, né, ó, todinho aqui, né, ó, daria 1. Então, essa área tem que ser alguma coisa menor que 1. Perfeito? Na verdade, se eu traçar aqui a diagonal, ó, a linha do gráfico fica abaixo da diagonal. Então, tem que ser menor que meio. Então, essa área é menor que meio, porque se eu dividir cada uma valendo meio, já que a área total é 1. Então, essa área que a gente quer é um número menor que meio. Então, vamos tentar achá-la. Como ele está pedindo aí. O que a gente vai fazer? A gente vai quebrar aqui, ó, em pedaços. Né? A gente vai quebrar em pedaços. Tá certo? Acho que uns 3 ou 4 pedaços. Né? Com linhas paralelas aqui, ó, a essa daqui, tá certo? Então, note que a área deve ser um comprimento entre 0 e 1. Na verdade, tem que ser um comprimento entre 0 e meio. Já mostrei por quê, né? Pois essa está contida em um quadrado de lado 1. Na verdade, está dentro daquele triângulo que é a metade do quadrado de lado 1. Mas podemos fazer melhor que isso, né? Como? Suponha que essa seja dividida em 4 partes, né? O que a gente vai fazer? Vai pegar aqui e dividir ao meio. Então, aqui é meio. Aí vai dividir ao meio de novo, né? Aqui e aqui, né? Ó. Então, aqui é meio. Aqui é 1/4, que é metade de meio. E aqui é 3/4, que é meio mais 1/4, né? Ó. Então, eu vou pegar essa ideia aqui, né? Ó, dessa divisão. Criando retângulos. Como assim criando retângulos? Vou criar 2 tipos de retângulo. Vou criar um retângulo maior, como esse aqui, né? Ó. Que, claro, que quando eu pegar todos esses retângulos aqui que eu estou construindo, olha só, né? Tá certo? Quando eu pegar todos esses retângulos, é óbvio que eu não vou ter a área exata, vai ser um pouquinho maior que ela. Tá certo? Então, ó, quando eu pegar aqui, ó, eu não vou ter a área, vou ter um valor maior que a área. Mas isso aqui, ó, eu sei calcular a área porque são retângulos, ó. Cada pedacinho desse, ó, cada retângulo desse tem base meio, 1/4. E a altura, ó, nesse caso, a altura aqui é 1. Nesse caso, a altura aqui, ó, é a imagem do 1/4, aliás, do 3/4. Então, sei quem é a base e quem é a altura, tá certo? Nesse caso aqui, ó, a altura é o F de 1. Nesse caso aqui, ó, a altura é o F de meio. E desse último retângulo, a altura é o F de 1/4. Então, sei que todas as bases são 1/4 e a altura é cada um desses, né? Ó. Como a função é x ao quadrado, ó, a imagem do 1 é 1, a imagem do 3/4 é 9/16, a imagem do meio é 1/4 e a imagem do 1/4 é 1/16. Então, é só pegar 1/4 e multiplicar por cada um, né? Ó. Tá certo que eu tenho a área de cada retângulo. É óbvio que isso vai ser maior do que a área que eu quero, que é a superfície S aqui, que eu vou chamar de área. Tá certo? Mas vai ter uma boa aproximação, né? Tá ok? Vamos lá ver isso? Deixa eu tirar aqui o excesso para vocês verem. Vocês já entenderam aí o que eu estou querendo fazer, né? Então, podemos aproximar cada faixa, né? Olha só, da maneira que eu lhe disse. Perfeito? Então, aqui, ó, a base aqui, ó. Se eu quiser essa área aqui, ó, a área 1, chamar de área 1, né? Ó, na verdade, isso aqui seria a área 4, né? Esse aqui seria a 1, esse aqui seria, melhor, a 3, esse aqui a 2 e esse aqui a 1, né?
Como é que seria? Vou pegar só por esse aqui, ó. A base, eu já sei que de 3/4 até 1 é 1/4. Como é um retângulo, é base vezes a altura. E a altura é o f de 1, né? Ó. Seria o f, a imagem do 1. Mas como a função é f de x igual a x ao quadrado, a imagem do 1 é 1. Então, a área seria 1/4. Tá certo? Desse aqui, ó, já vai ser um pouco menor. A base ainda é 1/4, vezes a altura, bom, aqui é o f de 3/4, lembra? É o f de 3/4. Que eu falei que era 9 sobre 16. Por quê? Porque é x ao quadrado, né? Então vai ser 9 sobre 16, e isso vai dar, colocar aqui em cima, 9 sobre 64. Então, vou ter que somar as duas. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Quando eu somar tudo, olha o que é que vai acontecer. Não, tá certo? Como ele disse, cada um, ó, a base é a mesma, e as alturas de cada retângulo, ó, do primeiro é 1/4, do segundo é 1/4 ao quadrado, né? Que é o f de 1/4. Aqui é o f de meio, que é meio ao quadrado. Aqui é o f de 3/4, que é 3/4 ao quadrado. E aqui é o f de 1, que é 1 ao quadrado. E isso vai dar 15 sobre 32, que é aproximadamente 0,46875. Então, se eu chamar a área real de A, ela é menor que 0,46875. Dentro do que eu falei, né? Ó. Eu falei que ela seria menor que 0,5, menor que meio, né? Então, esse número é menor que meio, né? Na verdade, é bem menor que o meio. É menor que 0,46875, tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu limitei por um valor maior. Agora eu vou limitar por um valor menor. Como assim? Em vez de pegar esse retângulo grande, eu vou pegar esse pequeno aqui, ó. Tá certo? Ó? Vou pegar esse pequeno, vou pegar esse pequeno aqui, né? Ó. Tá certo? Vou pegar os retângulos menores, né? Ó. Assim, né? Olha aí. Aí veja que a base é a mesma. Agora a altura mudou, né? Ó. Desse aqui, a altura não é mais essa. A altura é o f de 3/4 para esse aqui, né? Ó. Que é 3/4 ao quadrado, né? Que é 9 sobre 16. Assim como do outro é do meio, do outro é 1/4. Perfeito? Ó. Então, ó, fazendo a mesma coisa, o mesmo processo, aí eu vou ter isso aqui, né? Ó. 7 sobre 32, que é 0,21875. É claro que a área que eu quero, né? Ó, a área que eu quero, ó, tá faltando esses pedacinhos aqui. Então, a área que eu estou querendo é maior que esse valor, né? Ó. Então, já sei que a área é maior que 0,21875. Então, tá entre 0,2875 e aquele 0,46, né? Ó. Assim, né? Ó. Tá entre a dos retângulos menores e a dos retângulos maiores, né? Ó. A área real, a área que eu quero. Perfeito? Tá? Vamos seguir. Tá? Aí o que é que eu faço? Para eu ter uma precisão melhor, o que é que eu faria? Dividia em mais retângulos, né? Dividia em pedaços menores ainda. Tá certo? A área para os retângulos maiores ainda seria maior. A área para os retângulos menores ainda seria menor, mas teria uma aproximação melhor. Fazendo as continhas, ó. Veja que antes era, olha só o antes, era entre 0,21 e 0,46, ó. Agora ficou mais próximo, né, ó? Isso aqui, ó, é maior que aquela de antes, que é aproximadamente o 0,21, e essa aqui é menor que o 0,46. Então, ó, eu tô com uma precisão bem melhor, é entre 0,27 e 0,39. Perfeito? E se eu dividir em mais pedaços, eu vou aproximando mais ainda, perfeito? Então, qual vai ser a ideia? A ideia é ir diminuindo aqui a base até que ela seja a menor possível, né? Tá certo? A ideia é ir diminuindo a base até que ela seja a menor possível. Quando você fizer isso, né? Quando você tiver uma quantidade infinita de retângulos, aí você calcula o limite. Quando o número de retângulos tende ao infinito, aí você vai conseguir verificar, ó, que o resultado vai ser 0,333 infinito, que é 1/3, né? Ó. Aí você vê, ó, que está exatamente entre o 0,27 e o 0,39. Por quê? Ó, é 1/3, é 0,33333, etc. Né? Está entre os dois, né? Ó. Essa é a área real, é a área que vai dar mesmo. Entendeu? Dá para a gente fazer isso. Aqui a gente não está mostrando porque a gente não tem a matemática necessária. Tá certo? Aí você vai dizer, o nosso problema vai ser achar a área. Lembra que eu falei que uma das coisas
que a gente estudar era achar a área. Aí teve um senhor chamado Riemann, que ele conseguiu associar o cálculo da área com a integral. Ele descobriu aqui, ó, que esse limite é possível achar utilizando integral. Ó. Tá aqui, ó, a ideia do caso geral, né? O Riemann descobriu o seguinte, que o limite, quando n tende a infinito, dos infinitos retângulos, vai dar exatamente a área, quando o limite existe, por um lado. Por outro lado, ele descobriu que isso dá exatamente a integral de a até b de f de x dx. Mas como é que surge essa integral? Vamos já ver como a gente calcula isso. Mas dá exatamente isso. Então, é assim que você vai usar a integral para calcular a área sobre a curva. Não vai ficar faltando nenhum pedaço. Vai dar exatamente a área por causa desse limite. Então, aí você vai descobrir que integral, na verdade, surge da existência de soma infinita de parcelas. Perfeito? Não é? Ó? Então, é isso que vai acontecer. Ó. Aqui vai ter uma infinidade de parcelas. E esse resultado vai ser exatamente a nossa integral. Perfeito? Ó. Aí vai estar aqui, né? Ó. A soma infinita de parcelas, né? Ó, vai dar exatamente a integral. Tá certo? Próximo passo, saber como é que calcula essa integral. Tá ok? Então, a gente já sabe como calcular a área sobre a curva no intervalo de A até B. É só pegar a integral de A até B da função, né, que gerou o gráfico, né, que foi derivada em relação a x. E essa integral, ó, é chamada de integral de Riemann. É claro que essa integral só existe se esse limite existir. Se esse limite não existir, essa integral também não existe. Perfeito? Então, vamos lá? Agora, aqui é só o nome dos elementos, né? E essa integral dessa forma, ó, quando tem esse número e esse número, que são limite inferior e limite superior, é que é chamada de integral definida. A função é o integrando, esse número aqui embaixo, né, que é o número menor, né, é o início do intervalo, é chamado de limite superior, e o de cima, que é a outra extremidade do intervalo, o final do intervalo, é chamado de limite superior, né? E isso indica a variável independente em relação ao qual a função foi derivada, certo? Então, vamos ver como é que a gente calcula isso aqui, né? Por exemplo, olhe só como isso dá certinho. Vou lhe mostrar como é que calcula. E a gente sabe que essa área aqui é fácil, essa área aqui é 1. Por quê? Isso é um triângulo, então é base vezes altura dividido por 2. É 2 vezes 2 dividido por 2 vai dar 4. Tá certo? Aí, ó, pelo que diz aqui, ó, é a integral, ó. A tampa aqui, ó, é a função x, tá aqui, né, ó. No intervalo AB, de 0 até 2, ó, o A e o B, perfeito? Então, quando você resolve essa integral aqui, ó, para essa função, você acha essa área que está em vermelho. Que, como eu lhe disse, ó, essa área aqui, ó, essa área vai dar exatamente igual a 2 unidades de área, né? Quer ver? Vamos verificar? Vamos já ver como é que calcula. Tá certo? Não é assim que calcula, né? Eu vou lhe mostrar como é que calcula. Tem um negócio chamado teorema fundamental do cálculo. O que é o teorema fundamental do cálculo? O teorema fundamental do cálculo diz o seguinte. Deixa eu ver se eu limpo aqui. Ó. O teorema diz o seguinte. Que a integral de A até B de f de x dx é sempre igual a f de B menos f de A, desde que a derivada do f de x dê o f de x. Ou seja, o que você faz? Você integra, aí acha a função f, né? Porque quando eu integrar aqui, ó, eu vou achar a função f, a função original, né? É a integral de f de x dx. Aí eu acho a função original, aí eu só substituo nela o b menos a substituição do a. Isso é o que diz o teorema fundamental do cálculo, que nós chamamos de TFC. É assim que calcula essa integral, que é chamada de integral definida. Então, vamos ver aí agora o nosso exemplo, hein? Olha só. Então tá, olha o que o exemplo quer. Olha só como vai dar 2. Então, isso aqui é igual. Aí você faz o que a gente aprendeu ali, ó. A integral de x dx. A gente aprendeu que é x ao quadrado sobre 2 mais a constante, né? Ó? Tá certo? Essa é aquela função f, ó. Que quando você deriva, dá o x, né? Ó. Esse aqui, né? Ó. Então, o que é que foi dito? Que isso aqui tem que ser
o f de B menos o f de A, tá certo? No caso, é o f de 2 menos o f de 0. Aí tu substitui aqui, né? Ó. Vai dar 2 ao quadrado sobre 2 mais C menos 0 ao quadrado sobre 2 mais C. Agora, olha que coisa interessante, né? Ó, eu vou continuar bem aqui, ó. Igual a 4 sobre 2 mais C. Aí, mais com menos é menos C. Aí, cancela esse com esse e dá o 2, que a gente já sabia de antes, né? Ó, o 2 daqui. E que a gente viu agora há pouco. Tá certo? É assim que você vai calcular. Na verdade, quando a integral é definida, você não precisa colocar esse C aqui, não, ó, porque sempre vai ficar C, aí menos C. Então, não precisava colocar, bastava colocar 2 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2. Tá certo? Então, ó, então agora a gente já sabe como calcular. Então, ó, a gente não vai calcular desse jeito, porque isso aqui é como calcular a área do triângulo, né? Ó, e a gente já viu que deu 2 exatamente como na integral. Tá certo? Agora olha para esse outro aqui, ó. Vamos ver, ó. Agora o intervalo, ó, é de menos 2 até 0. Ó. Pelo que nós dissemos, né, ó, é a integral de menos 2 até 0 de menos x dx. Tá certo? Aí qual a integral de menos x? Aí é fácil, é menos x ao quadrado sobre 2 mais a constante, né? Ó. Só que, como eu disse, ó, quando a integral é definida, você não precisa colocar a constante, perfeito? Aí o que é que você vai fazer? Vai dar menos x ao quadrado sobre 2, só que de 0 até, aliás, de menos 2 até 0. Tá ok? Aí, olha só, vou substituir aqui, ó, ficar menos 0 ao quadrado sobre 2, menos, aí menos, tá certo? Menos 2 ao quadrado sobre 2, perfeito? Olha, só substituindo aqui, né? Ó. Esse menos aqui é o menos da fórmula, né? Que é f de B menos o f de A, tá ok? Então, isso aqui vai dar 0, né? Ó. Menos com menos vai dar mais, menos 2 ao quadrado é 4, e 4 sobre 2 é 2, que é o que tem que dar, porque é um triângulo similar ao anterior, só que para o outro lado. Então, tinha que dar 2 também. Perfeito? A ideia é simples desse jeito. É assim que você resolve a integral definida e é assim que você usa ela, né, para achar a área, né? Ó. Perfeito? Ok? Como a gente já sabia. Né, ó. Então, em geral, é isso que está acontecendo. Ó. Quando definimos a integral definida de a até b de f de x dx, o a tem que ser sempre menor que b. Mas a definição como limite de somas de rima faz sentido mesmo que o a seja maior que b. A diferença é que o sinal vai dar errado, né? Vai dar diferente, vai dar ao contrário. Perfeito? Tá ok? Então tá aqui, ó. É por isso que a integral de b até a ó, é menos a integral de a até b de f de x dx. Perfeito? Tá ok? Então a ideia é simples assim. Tá, ó. Aí, ó, quando a é igual a b, né, ó, do jeito que nós fizemos, vai ficar f de a menos f de b. Melhor, f de a menos f de a, né? Ó, porque o b é igual ao a. Então, isso vai dar 0. Tá certo? É por isso que dá 0. Tá ok? Dessa forma. Tá? Para todos os efeitos, vamos supor que as funções a seguir sejam contínuas, né? Ó, porque se elas não forem contínuas, não dá para fazer a integral. Né? Ó, aqui é normal, né? Ó, por quê? Ó? Quando você integrar x dx, a gente já... Melhor. Tá? Quando você integrar dx, a gente já viu que vai dar o x mais a constante. Aí você vai colocar, substituir aqui, né? Ó, mas não precisa colocar a constante. Vai ficar o c, que repete, né? Ó, tá certo? Né? Porque tem o c aqui, ó, o c estaria aqui fora, né? Ó, aí seria cx, né? Ó, aí seria c, aí repete o b, menos c vezes o a, que eu estou substituindo aqui no x. Você colocando sem evidência, vai dar b menos a, como a gente já está vendo aí. Né? Esta é a primeira propriedade. Tá ok? Então, olha só. Olha só. É isso aí. É por isso que deu esse resultado. Tá certo? Isso para qualquer constante. Não é? Ó? Né? É como se a função fosse uma constante.
Não é, ó? Se você fosse fazer o gráfico, ó, vou fazer bem aqui direitinho o gráfico. Se você fosse fazer o gráfico, olha como dá aquela área lá. Tu tem o C aqui, como a função é constante, o gráfico é aqui que passa. Aí, ó, no intervalo de A até B, é esse retângulo aqui, né, ó? Como é que é a área do retângulo? É base, a base aqui é B menos A, vezes a altura, que é o C, né, ó? Como a ordem dos fatores não altera o produto, olha aí, deu aquilo que a gente já sabia. Tá certo? Tá ok? Então tá aqui direitinho, né? Para você ver. Então, ó, quando você for calcular aqui, vamos lá. Qual é a integral de 4dx? A gente já viu que a integral da constante é a constante vezes x. Mais uma outra constante, não é? Ó, 4x. Aí você só vai colocar aqui, ó, né? Ó, substitui o primeiro de cima. Vai ser 4 vezes 2 menos 4 vezes 0. Aí 4 vezes 2 vai dar 8. É isso que vai dar. 8. Perfeito? Olha aí. Então vamos lá. Como a gente já sabia, né? Certo? A ideia é bastante simples, né? Não mudou muito. Você integra como a gente estava integrando antes e só substitui o valor superior menos a substituição do valor anterior. Tá certo? Né? E as propriedades aqui também, elas também valem, né? Porque como é integral, né, a integral da soma, como na derivada, é a soma das integrais, como assim como na derivada é a soma das derivadas, né? Ó, como está aqui, olha aí. Perfeito? Então, olha só, a constante sai da integral, né? Como a gente viu que sai, a integral da função, não importa se está somando ou subtraindo, a outra constante sai, né? Ó, e a integral sai. É a propriedade similar que a gente viu antes, só que aqui, ó, com a função com a integral definida, né? Ó, tá certo? Tá ok? Então a ideia é essa, né? Olha aí. A integral da soma, a soma das integrais. Perfeito? Mas utilizando a integral definida. Tá ok? Tá, então vamos lá aqui, ó. Vamos resolver aqui, ó. Então, ó, você primeiro tem que resolver a integral aqui, ó. 4 mais 3x. Bom, eu não vou mais fazer aqui, eu já vou fazer direto aqui, ó. Qual a integral de 4? A gente sabe que a integral de 4 é 4x. O 3 é constante, repete. Qual a integral de x? X ao quadrado sobre 2. Como aqui na integral definida, não precisa colocar mais a constante, como ele disse, de 0 a 2. Aí o que é que você faz? Essa é a função f de x, né? Aí substitui primeiro 2. Então vai ficar 4 vezes 2 mais 3 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Aí menos, agora substitui o 0. 4 vezes 0 mais 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2. Tá certo? Aí vai dar 4 vezes 2, 8. Mais 2 ao quadrado, 4 sobre 2 sobre 2, 6. Aqui já vai dar 0, né? Menos 0. Então, o resultado disso é 14. Perfeito? Simples assim, desse jeitinho. Tá ok? É só fazer isso, não tem nada. Vou repetir aqui a integral. Como aqui é constante, a integral da constante é 4 vezes x, porque se você derivar 4x, dá 4. A integral de 3x, o 3 repete, e a integral de x a gente já sabe que é x ao quadrado sobre 2. Perfeito? E daí é só substituir e fazer as continhas. Tá certo? Ó, a ideia, como você vê, é bastante simples, né? Tá certo? Olha aí. Como a gente já sabia, deu 14, né? Certo? Agora aqui, ó, tem uma outra coisa. Se eu quero calcular a integral de a até b de f de x dx, né? Se eu conseguir, ó, a gente pensa assim, né? A gente vai calcular a integral no intervalo de a até b. Mas suponha que você acha um ponto C aqui entre eles. Então, é possível mostrar que a integral todinha de a até b da função, você pode calcular os pedaços. Calcular a integral de a até c, né? Como o negócio é área, né? A área total é a soma dos dois pedaços, né? Tá aqui, ó. A área de um pedaço e a área do outro. Você pode enxergar assim, se a função for positiva, né? Tá ok? Então, é assim, ó. A integral de A até C, limite inferior, limite superior, mais a integral de C até B, de novo, limite superior, limite inferior da mesma função. Então, ó,
você pode calcular dessa maneira, somando os pedaços, ou calcular direto, que não há problema. Tá certo? Se a função for positiva. Se a função for negativa, pode. Mas aí você não pode relacionar com a área. Tá certo? Tá ok? Por quê? Aqui não foi dito, mas se você calcular a integral de uma função que o gráfico dela fica aqui embaixo, ó, esse resultado da integral de A até B, ele não dá positivo, ele dá negativo. É por isso que se tiver um pedaço em cima e um pedaço embaixo, não vai dar a área. Porque a área tem que ter resultado sempre positivo. Tá certo? Então é isso daí, ó. Então vamos calcular aí, ó. Olha aí, vamos calcular por partes. Primeiro de 0 a 2 e depois de menos 2 a 0. Tá ok? Ó? A gente sabe que essa área é 2 e essa área é 2, então o resultado tem que dar 4. A gente já calculou separado, a gente já viu. E viu que é só somar. Perfeito? Porque a gente já calculou esse pedaço que deu 2 e já calculou esse pedaço que deu 2. Então a gente já sabe que o resultado aqui é 4. Então esse outro aqui também tem que dar 4. Vamos ver? Tá certo? Olha aí. Não é? Agora, a quarta propriedade. Se a função for positiva ou nula, o resultado da integral de A até B sempre vai dar positivo ou nulo. Claro, né? É como eu acabei de lhe dizer. Se o gráfico da função está acima do eixo x, a área vai dar positiva. O resultado da função tiver... Se o gráfico da função estiver abaixo do eixo x, o resultado da integral vai dar negativo. Se você estiver calculando a área, tem que multiplicar por menos para ficar positivo ou calcular em módulo. Tá certo? Não. Aqui, ó, se a função é a função nula, ó, não tem área, então o resultado da integral tem que dar 0. Perfeito? Agora, se ela for positiva, o resultado vai dar um número, e esse número vai ser positivo se o gráfico estiver acima do eixo x, como diz aqui, ó. A função é positiva. Tá certo? Ok? Então, ó, se você sabe que uma função é maior que outra, as integrais dela no mesmo intervalo, a de uma, claro, vai ser maior que a outra. Isso é óbvio, porque a área de uma vai ser maior que a área da outra, né? Ó. Tá certo? Se a gente estiver falando de área. Perfeito? Propriedade 5. Tá aqui, é só a demonstração, tá? Direitinho, olha só. Né? Quando você passa a faca, fica negativa, aí você integra dos dois lados, né? Ó. Então, a integral vai dar positiva, tá certo? Aí, como a integral da soma é a soma das integrais, né? Vai ficar essa integral mais essa, menos essa, você passa para o outro lado e prova que uma integral vai ficar maior que a outra. Tá certo? Propriedade 6, né? A propriedade do majorante, né? Se uma função está entre dois números reais, né? Ó, tipo assim, ó, tu tem a função aqui, né? Ó, aí tu tem aqui, ó, no intervalo de A até B, aqui no intervalo, o gráfico da função. Aí aqui tu tem o número m grande e aqui tu tem o número m pequeno. É fácil ver que o gráfico da função está entre o m e o n, não é? Tá certo? Então, se isso acontecer, então a integral fica entre m vezes b menos a, o mzinho, e o m grande vezes b menos a. Claro, porque isso aqui, ó, é a área pequena, que é essa aqui, né? Ó. E esse aqui, ó, é a área grande todinha, até aqui embaixo, né? Ó. E a área com a função, ó, é menor que a do m grande e maior que a do m pequeno, né? Ó. Então, é por isso que fica entre os dois. Perfeito? Simples desse jeito, ó. Como aqui no esquema, né? Ó. Olha aí. Olha aí. Perfeito? Então, é fato isso, né? Que as áreas ficam, a área obtida com a função é menor que a área obtida como m grande e maior que a área obtida com m pequeno. Perfeito? Então, essa é a justificativa. E é isso que a gente tem para agora, tá certo? Na próxima aula, a gente vai continuar falando de integral definida.